Deus tem uma palavra aos nossos corações nessa noite, amém? Deus, irmãos, é só para a gente fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, nós estivemos, Senhor, nesta oportunidade, Deus, primeiro, que o Senhor nos concede nesta casa. Agradeço por esta oportunidade, por esse privilégio ímpar que o Senhor nos concede, Senhor. Deus, que eu me esvazie de mim neste momento, Senhor, e que o Senhor, Pai, fala conosco, Pai. A igreja é do Senhor, Pai, esse povo é do Senhor. Alimenta-nos nessa noite, Pai, para que possamos sair daqui alimentados espiritualmente, Senhor, se regozijando, se alegrando e te bendizendo na beleza de tua santidade. Ó Deus, abençoa os teus filhos com as bênçãos da inalcada, sacudidas e transbordantes, Senhor. Eu te peço, Senhor, fala conosco mais uma vez para a glória do teu maravilhoso nome. Amém. Pastor me pegou de surpresa, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. Tentei fugir, mas não tem jeito. Não adianta. Meus irmãos, eu convido os irmãos a lerem comigo, juntamente na carta ou na epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2, capítulo de número 1. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 1, a partir do verso 20. Falamos assim: segundo a intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto na minha obra, não sei então o que devo escolher, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne, e tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo na fé, para que a vossa glória abunde por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Amém? Meus irmãos, essa epístola de Paulo aos Filipenses foi em uma de suas viagens missionárias e fundaram esta igreja em Filipos. E se nós for para olhar um pouquinho para trás, nós vamos ver a trajetória e o percurso da vida de Saulo. O nome dele não foi mudado. Paulo, um é nome hebraico, o outro é nome grego. Então, um é Saulo, mas não quer dizer que o nome dele fora mudado, assim como o nome de Pedro, né? Deus, né? Tu és Pedro. Paulo, esse mesmo homem, nós vamos ver nessa mesma carta aos Filipenses, nós vamos ver que ele fala o seguinte a respeito, né? Ele falando: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reportei por perda para Cristo. Se nós formos parar para olhar para trás um pouquinho, quem era esse Paulo? Esse Paulo era o mesmo homem, né, que aqui estamos dizendo que ele era circuncidado, era da linhagem de Israel, era hebreu de hebreu, segundo a lei ele era fariseu, e esse homem ele levava a lei de modo rígido. Por isso que nós vamos ver que ele era o perseguidor da igreja. Nós vemos que quando a igreja começou a ser muito perseguida, esse homem ele estava lá. Nós vamos ver que no primeiro mártir da igreja, esse homem estava lá. E nós vamos ver que ele vem perseguindo, porque
para ele, a lei e aquilo que ele aprendeu era a vontade de Deus. Deus estabeleceu, ele cresceu aprendendo aquilo. E nós vamos ver que ele leva irrepreensível isso para a sua vida. E nós vamos ver aqui que esse homem, no caminho de Damasco, quando ele pega a carta para ir a Damasco, levar uma sentença, porque ali já havia uma carta decretada. Só que Cristo, o dono da igreja, aquele que veio, morreu por nós e firmou essa igreja, porque ele vai falar a respeito de Pedro, Simão, tu és Pedro, sobre esta pedra ele ficaria na igreja. Nós vamos ver que Pedro, o próprio apóstolo Pedro vai falar que ele foi a pedra rejeitada. E nós vamos ver que a igreja está firmada em quem? Em Pedro? Não, a igreja está firmada em Cristo, porque Cristo é a base da igreja. Aleluia. E aí nós vamos ver que Paulo, no caminho de Damasco, ele tem um encontro com Cristo. E esse encontro com Cristo muda a sua vida de um modo tão extraordinário, porque Cristo, ainda que ele tinha conhecimento, depois que nós vamos ver, para analisar, ele estudou praticamente na melhor escola daquele tempo, aos pés do mestre, do maior mestre dentre todos os tempos. E nós vamos ver que ele estuda aos pés de Gamaliel. Esse homem, ele cresce e Deus se vale disso, porque Deus não olha só o longe, Deus olha lá na frente. Quando Deus me escolheu, Deus não só olhou para o momento de agora, mas ele já olhou lá na frente e era o que Deus fez na vida de Paulo. Porque se nós vamos parar para analisar e ver, quando ele tem um encontro com Paulo no caminho de Damasco, esse homem era salvo, nós vamos ver. Quando ele tem um encontro com ele no caminho de Damasco, ele fica cego. E Deus dá um direcionamento para ele e ele vai à rua chamada direita. E ali ele está numa casa. E ali ele está num lugar. E aí quando nós vamos ver, para analisar, Deus levanta e usa um profeta para que possa ir até aquele lugar. E quando Ananias, Deus fala para Ananias, você vai à rua chamada direita, porque o nome de Saulo. Aí nós vamos ver que Ananias, ele tem um receio. Por quê? Porque esse homem, outrora, era um homem que perseguia a igreja. Ele sabia o que esse homem foi capaz de fazer. E ele sabia que esse homem tinha estado ali na morte de Estevão. Então ele ficou receoso. Mas o que Deus ele fala é interessante. Ele fala o seguinte: vai, porque para mim este é um vaso escolhido para padecer o meu nome. Então nós vamos ver que Deus já tinha um propósito na vida de Paulo, assim como Deus tem um propósito na vida e na sua vida. E aí nós vamos ver que nessa carta de Paulo aos Filipenses é uma epístola que nós vamos para analisar, é uma epístola de alegria. Meus irmãos, se a gente for para analisar, é uma epístola da alegria. Um homem que está preso. Como é que pode um homem estar preso? Ele está preso e está enviando um consolo para quem está fora, para quem está livre. Era para ser ao contrário. Era para quem está fora, está enviando um consolo para quem está preso. E aí nós vamos ver que, quando a Bíblia vai nos falar que Deus pega as coisas loucas e deixa muito engraçadas, e isso é uma verdade. Porque Deus pega, como nós vamos ver, hoje não era para nós estarmos aqui. Ao olhar da sociedade, não tem mais jeito, não há mais solução. Mas Deus ele pega, Deus ele transforma, que aqui é para que Deus pegar as coisas loucas. Deus pega o homem tudo e coloca para ser sempre e ele tinha conhecimento. Só que nós vamos ver que no percurso da trajetória, até esse Paulo enviar as cartas e ele fundar as igrejas, nós vamos ver que ele passou um processo de ele cumpriu-se nele aquilo que Cristo havia falado para Ananias. Vai, Ananias, porque ele para mim é um vaso para padecer. Então você imagina só, o
mas uma vida que é a semelhança de Deus. Aleluia. O homem sentenciou, será aquele que sentenciou a morrer. Não vai escapar. Deus foi lá, entrou na guerra, sem precisar guerrear. Aí nós vamos ver que Deus envia, no versículo 38, o profeta Isaías, o mesmo profeta a quem ele foi recorrer a respeito de Deus. Foi o mesmo profeta que Deus usou para ir até ele e falar com ele. Põe-te a tua casa em ordem. Muitas das vezes eu ouvi que é a respeito de que ele estava errado. Só que se nós for parar para analisar, o texto, Deus está falando que ele foi embora na casa dele. Acredito eu, porque se a gente for parar para analisar um pouco mais abaixo, ele vai falar, Senhor, quando ele vira para o rosto para a parede, ele fala, Senhor, lembro-te que eu andei de retidão na tua presença. Então, por isso que Deus envia um profeta de novo para acrescentar os mais 15 anos. Então, se nós for parar para analisar, a sentença de Deus, o decreto de Deus, para dizer mais certo, na vida de Paulo já estava decretado. O que Deus havia chamado Paulo para fazer já estava decretado. Independente do homem ou independente da circunstância, já estava decretado. E se Deus decretou algo na minha tua vida, pode ter certeza. Esse mesmo Paulo, no capítulo de número 1, no versículo 6, ele fala, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a tua obra, a aperfeiçoará até ao dia de Cristo. Então, não será no começo até o meio, mas será até o final. E nós vamos ver que no percurso do caminho de Paulo, até Paulo se tornar esse Paulo que fundou as igrejas, ele passou por processos difíceis, que não vai ser diferente na minha e na sua vida. Quando Deus ele nos chama, ele nos faz uma promessa do estado de fazer a promessa até o cumprimento da promessa, há um percurso. O processo na vida de Abraão para o processo da promessa se cumprir, daquilo que Deus havia determinado, passaram-se 25 anos. Do que Deus havia dado o sonho a José até o cumprimento da promessa, passaram-se mais ou aproximadamente 20 anos para se concretizar. Para ele ver os irmãos estar na sua presença. Então, nós vamos ver que Deus ele cumpre a promessa. Deus ele cumpre. E nós vamos ver que esse Paulo, ele está enviando uma carta aos filipenses. Essa igreja que ele fundara numa das suas viagens missionárias. E aí, Paulo é interessante, e eu lendo esses dias em casa, essa carta, é interessante porque Paulo ele vai falar sobre um homem, o nome de. Deixa eu só ver aqui. Epafrodito. É um homem que está quase à beira da morte, mas está fazendo a vontade de Deus. Esse homem, Paulo, enviando ele à igreja de Filipos, nós vamos ver que é interessante, porque esse homem, pela graça e pela vontade de Deus, viu a obra e viu o evangelho de João com outros olhos, por meio da vida de Paulo. E aí nós vamos ver que, lendo a história e lendo esse texto, olha a convicção que Paulo tinha. Se nós formos parar para analisar, muitas das vezes essa carta de Paulo pode não ser lida por muitos, muitas das vezes lendo mais outros, mas essa carta, se nós parar para analisar ao fundo, ela é interessante e ela muitas das vezes pode nos constranger. Por quê? Um homem que tinha tudo, se nós parar para analisar. Paulo, ele não necessitava, não passava por necessidade. Mas nós vamos ver que, na carta mesmo de Filipenses, no 4, no versículo 11, vai falar, não digo isso como por necessidade, porque aprendi a contentar-me com o que tenho, sem estar abatido, sem também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, como tanto a ter abundância, como padecer necessidade. Nós vamos ver que esse homem ele tinha uma vida, vamos botar
em pauta, que antes de servir a Cristo, né, antes de o Senhor aparecer a ele, quem sabe na mesa de Paulo não tinha tudo. Quem sabe que Paulo não faltava nada. Mas quando ele viu o Evangelho, a vida dele foi mudada por completo. Porque nos mostra que, ainda que servimos a Deus, nem sempre nós vamos ter tudo. Nos mostra que tem momentos que Deus nos permite ter, mas tem momentos que Deus nos permite também não ter. Tem momentos que a gente vai passar por dificuldades, mas vai ter momentos que Deus vai nos fazer passar pela abundância. Porque é um processo, é um ciclo para tudo. E nós vamos ver que esse homem, ele passa por esse momento. E é nesse percurso de quando ele aceitou Cristo lá, quando Cristo tem um encontro com ele, até ele passar por todo esse processo, é que Deus vai mudando o Paulo, até ele a manter. Porque no percurso do caminho, nós vamos se deparar com essas situações. E isso não é para nós desfalecermos na fé, mas é para que nós continuemos cada vez mais no Senhor. E aí nós vamos ver que Paulo, ele vai falar algo interessante. Segundo a minha intensa expectação, ou expectativa, nós vamos ver que esperança, que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será tanto agora, como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Aí nós vamos parar para analisar. Olha como é que era a mente de Paulo, o amor de Paulo enraizado por aqueles irmãos. Porque se nós vamos parar para analisar os textos abaixo, ele vai falar, porque para mim viver é Cristo e morrer é ganho. Ele tinha a certeza e a convicção disso dentro dele. Aleluia. Aí nós vamos ver, mas se o viver na carne me der fruto, da minha obra, não sei então o que devo escolher. Quando ele fala na carne, não está falando de viver como carnal, mas é no modo físico, de estar aqui, porque nós não somos ainda por completo, né? Só seremos completos quando Cristo voltar, a nosso corpo será transformado no corpo positivo. Aí nós vamos ver que mas de ambos os lados estão em aperto. Tenho o desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é ainda muito melhor. Os irmãos lembram bem que esse mesmo apóstolo, ele fala que teve um homem que não sabe se no corpo ou se fora do corpo, foi arrebatado, foi até o terceiro céu. E ele vai falar que esse homem viu coisas inefáveis, que não era lícito ele falar. E você imagina só a experiência que esse homem teve com Deus. Eu me lembro certa vez, quando eu aceitei a Cristo, dos meus 11 para os meus 12 anos, eu me lembro que eu aceitei a Cristo, os meus líderes, a esposa do meu líder, ela foi a única vez que eu vi. Ela estava no processo, ela teve aquele negócio que teve algumas pessoas que já passaram pelo arrebatamento. Ela foi tanto no céu quanto no inferno. E aí, quando ela passou pela parte do inferno, nós ouvia o semblante e o modo como ela expressava. E muitas das vezes ela falava. Mas quando ela passou no processo que ela foi no céu, aí a paz, a tranquilidade. Então nós imaginamos esse Paulo, ele passando, né, foi aos céus e viu. Então nós imaginamos, não, vou querer descer, mas que eu vou querer voltar? Então você imagina só esse Paulo. Ele sabia que se o morrer era ganho. O morrer era ganho. Porque o morrer, ele estava perto de Cristo. Você imagina só, ele aqui fala, mas de ambos os lados estão em aperto. Ele está em aperto por quê? Porque o desejo dele era partir e estar com Deus. Porque a sua carne não ia passar mais por dificuldade. Ele não ia passar mais por necessidade. Ele não ia passar por aquilo que nós passamos quando estamos aqui. Mas nós vamos ver que a mente dele era tão como a mente de Cristo, que ele não pensou só em si. Ele pensou também nos irmãos. Olha a mente de Paulo. Pensar no Cristo, porque isso é ainda melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Então, você vê como Paulo tinha essa necessidade. E
hoje estamos aqui. Nós somos a continuidade, nós somos a continuação dos ministros, das ministras, né, do que Deus fez. O Evangelho iniciou, a igreja iniciou através dos apóstolos. Ela veio dando continuidade, passou por dos heróis da fé, até chegar no nós. E nós continuaremos dando a continuidade, porque Deus ele conta comigo e conta com você. Deus ele conta conosco. Então, Paulo ele nos dá uma lição nessa noite. Qual é a lição? Não é só ele, mas somos nós. O Evangelho não é ele, o Evangelho é nós. Porque a igreja não é ele, a igreja é quando nós estamos reunidos. Aqui é um templo. Deus só está aqui dentro enquanto nós estivermos aqui dentro. Porque quando nós saímos daqui, esse templo ele fica vazio. A igreja, ela é igreja quando nós nos ajuntamos para estarmos aqui. Então, nós vamos ver que a mente de Paulo foi transformada de um tal modo, de uma tal forma. E Paulo ele vai falar, né, algo interessante, né, nessa mesma carta. Se a gente para analisar essas cartas, eu estava conversando com a minha esposa esses dias, filha, a carta de Paulo, se você começar a ler o capítulo 1, o capítulo 2, o 3 e o 4, ele vai falar várias coisas que são muito edificantes e firmes para as nossas vidas. Olha o que Paulo ele vai falar: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Glória a Deus. E qual foi o sentimento de Cristo? Cristo, ele pensava mais nos outros. Para nós vermos como Cristo pensou mais em nós do que muitas vezes nele, porque ele vai falar: eu podia rogar ao meu pai e ele enviar 12 legiões de anjos. Ele podia falar, ele falou: Pai, se possível, passe por esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Paulo, nesse mesmo texto, ele vai falar que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, ninguém o humilhou, ele humilhou-se a si mesmo. Ele humilhou-se a si mesmo. Então nós vamos ver que ele por si próprio decidiu: eu vou. E aí Paulo vai falar: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aleluia. Que esse mesmo sentimento que houve em Paulo, que houve em Cristo, que possa haver em nós. Eu creio. Porque se nós olharmos que o Evangelho não é só eu, mas que o Evangelho é nós, que nós precisamos um do outro, nós vamos cada vez mais estar entrelaçados. E o Evangelho cada vez mais vai para frente. Eu creio. Porque por que o amor tem muito se esfriado? Porque muitas das vezes porque o amor no tempo de Paulo poderia ter esfriado, poderia. Porque sempre houve dificuldades. Porque se nós formos parar para ver, na igreja de Coríntios teve problemas, teve. O apóstolo João, enviando as igrejas à Ásia, nem todas as igrejas teve repreensão, mas na maioria das igrejas teve repreensão. Que a Bíblia fala que Deus ele repreende por mim, ele ama. Mas se nós for parar para ver, Deus está sempre direcionando. E aí, se nós formos parar para ver, esse Paulo, a vida dele foi mudada por completo após o encontro dele com Cristo. Após o encontro de Cristo com ele. Que o encontro de Cristo conosco, através da sua palavra, venha cada dia nos mudar e nos moldar, para que nós, de sorte, que venha haver em nós esse mesmo sentimento que houve em Cristo. E algo interessante, para finalizar aqui, eu queria ler esse texto, ele vai falar: retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Mas nós vamos ver mais para frente também na mesma carta, no 3, no verso 13 e 14, ele vai falar: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alto, para o prêmio da soberana vocação de Deus. Todos os irmãos
sei quantos de nós não já vimos as Olimpíadas. Várias pessoas correm, mas não levam prêmio. No Evangelho, nós vamos correr até o fim. E no final, todos nós receberemos do Senhor o prêmio. O maior prêmio, ainda que nós, se nós não formos galardoados pelo Senhor, porque o Senhor tem um galardão para nós, ainda que nós não seja galardoado, mas se nós alcançarmos a salvação do Senhor, se nós estivermos pelo menos a nossa oportunidade de estarmos no céu, perto de Deus. Porque muitas das vezes nós vamos olhar e vamos ver as pessoas falando, não, mas o céu ele é lindo, porque o céu ele é, as ruas são de ouro, luz são de jaspe, mas o céu não é céu por que disso? O céu é céu porque Deus ele está lá. Porque se Deus tivesse o inferno seria o melhor lugar para que pudéssemos habitar. Então, não é o lugar em si, é porque Deus ele está lá. Porque Deus ele se manifestou de várias formas e de várias maneiras. Eu creio. E na vida de Paulo, ele apareceu como um clarão. E a vida de Paulo nunca mais foi a mesma. Eu creio. Que a nossa vida, que essa palavra fique em nossos corações. E que Deus nos ajude a que possa haver em nós esse mesmo sentimento que houve em Cristo. Em sabermos que a igreja somos nós. Eu creio. E que nós precisamos um do outro. Para que vamos e prossigamos até o final. Porque o propósito de Paulo nessa carta, ele não estava pensando só em si. Porque você imagina um homem preso, enviando carta para quem está solto, encorajando os irmãos a continuar, prosseguindo avante, continuando o mesmo propósito que Deus ele determinou sobre a tua vida. Para me finalizar, um texto, algo que eu ouvi, dia 21 de 8 de 2023. Dia 28 de 2023, eu ouvi isso e eu escrevi. Fala assim, ó, se você é direcionado pelo peso da responsabilidade, teu chamado é um fardo. Mas se você entendeu que não é o peso de uma responsabilidade, mas é o peso da chamada, teu ministério será leve. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a cada um dos irmãos. Amém? Deus quer que ele volte a só para concluir, abra a Bíblia aí, Gálatas 6:17. E o irmão estava falando aqui, e eu cheguei cansado, e eu digo, não, já renovou minhas forças. E aqui em Filipenses, quando o irmão estava lendo, teve um rapaz chamado Epafrodito, que ele falou, que ele era companheiro dele. Ele disse assim, ó, mesmo creio que será necessário enviar Epafrodito, né, quando ele falou, meu querido irmão, auxiliador e companheiro nas lutas. Agora veja o mistério aqui. Mensageiro a quem enviaste para me ajudar nas minhas necessidades. Ele era um companheiro de Paulo, nas necessidades de Paulo. Agora veja o 27, diz assim, de fato ele esteve, gravemente doente. Aí aqui fala doente, à beira da morte, mas Deus se compadeceu dele, não apenas dele, mas do meu coração também, para que eu não juntasse tristeza sobre tristeza. Esse homem era tão legal com Paulo, era tão amigo, que por causa das orações de Paulo, ele morreu. Você acredita? Coisa tremenda. Dê para mim, Gálatas 6:17. De agora em diante, nenhum homem me causa problema, porque trago no corpo as marcas do Senhor Jesus. Leia na sua versão, irmão. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Amém. Ali, eu, quando aceitei Jesus logo, eu fiquei tão obcecado por Paulo, que eu achei que o homem não podia passar o que ele passou. Segundo a história, diz que ele pegou em 32 países. E ali era barco, viu? 32 países, 54 cidades, 9 dias. Náufrago, ainda até pega. Aí o meu pastor disse, mas para de falar tanto de Paulo, você está idolatrando ele. Aí eu digo, tá, mas eu amo as cartas desse homem. Amém? E quando ele conseguiu, nós não somos diferentes dele, né? Vamos nos esforçar, né? Eu tenho Paulo na Bíblia como espelho. No Novo Testamento é ele, e no Velho Testamento é Eliseu. Eliseu me inspira muito, porque Eliseu era terrível. Amém?
irmão, porque eu não quero deitar mais nunca pensando em nada. Sabia? Eu quero deitar e